Meus amigos, estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje nós vamos voltar a conversar um pouco sobre política, porque as eleições estão aí bem na boca. Nós estamos há 6 meses das eleições para presidente, para governador, para a Câmara Federal, para o Senado, para a Assembleia Legislativa. Então, acho que é hora da gente conversar muito sobre política para que a população possa não só conhecer os candidatos, saber o que é melhor para esse país, então, e ter um pouco de consciência na hora de votar. Nós vamos conversar então hoje com o deputado mais votado do Norte de Minas, deputado estadual mais votado do Norte de Minas, que é o Arlen Santiago, e que agora recentemente está sendo homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte com o título de cidadão honorário. Então ele vai arranjar a voto agora lá em Belo Horizonte também. Arlen, satisfação tê-lo mais uma vez aqui com a gente. É um prazer, Jorge, estar com você, né, no Canal 20, essa emissora que realmente presta relevantes serviços, e esse programa seu que é um líder de audiência, né, com entrevistas extremamente importantes para que possa formar a opinião pública aí do Montes Clarense e do Norte Mineiro. Então é uma honra muito grande estar aqui. Arlen, no meu último programa eu entrevistei o presidente o Osmano Barbosa Neto, talvez hoje a maior liderança rural aqui do Norte de Minas. Ele está altamente preocupado com a seca e está achando difícil uma interlocução com o governo federal. Como é que você está vendo isso aí? Olha, o Osmani, concordo com você, é a maior liderança que nós temos hoje, né, da questão rural, um rapaz muito bem posicionado, né, sabe das coisas, foi secretário de Agricultura em Montes Claros, onde ele fez um grande trabalho, e hoje na sociedade rural ele consegue, no seu jeito cativante e inteligente de ser, congregar a classe rural e botar nós todos para lutarmos juntos. A interlocução com o governo federal, o que eu vejo é que ela nunca existiu. O que a gente vê é um investimento maciço em mídia, né? Há poucos dias eu estava vendo na CBN, já foram investidos, desde que o Lula entrou, 16 bilhões de reais na mídia. Então, a gente vê que o investimento é maciço. Agora, o que fica de palpável, de real, é muito pouco. Aqui no norte de Minas, por exemplo, o pessoal de Salinas, de Itaiobeiras, daquela região, sofre muito com a BR-251. O país está passando aqui por Montes Claros, a Bahia, o Nordeste inteiro passa por aqui para ir para São Paulo, para ir para lá, e não tem nem projeto para podermos duplicar a BR-251. Sem falar nas grandes questões lá da área central, que tem 6, 7 milhões de habitantes lá em Belo Horizonte, né? O ex-presidente foi 8 vezes prometer a BR-381, a presidenta foi 4 vezes prometer a BR-381 e agora parece que a licitação saiu. Então, para falar no metrô de Belo Horizonte. Metrô de Belo Horizonte, ninguém anda um palmo no metrô que o presidente, o ex-presidente e a presidenta fizeram. E o anel rodoviário que mata tanta gente. Há poucos dias atrás mesmo, 14 pessoas de Rubilita morreram, né, na estrada aí, todo dia gente morrendo, gente já desistindo de fazer negócios com aquela região do Rio Pardo. Então, a gente não vê esse investimento do governo federal. Vê, por exemplo, a questão das barragens. Quantos anos eles falam em Congonhas? Quantos anos eles falam em Berizal? Ah, Berizal teve roubo. Muito bem. Quem foi que o PT botou na cadeia porque roubou Berizal? Ninguém. E por que não faz a obra? O secretário de Agricultura, Zé Silva, esteve em nome do governador, com a bancada do Norte de Minas, lá no ministro da Integração, o ex-ministro, que agora saiu, e colocou o seguinte: gente, não tentem botar a discussão, a mentira, como batendo tanto ela ser verdade. O que acontece com o Berizal? Tem que ser feita a obra, tem que punir quem se tiver roubo, que roubou. Não pune ninguém e não faz a obra. E depois fala assim, vamos passar 100 milhões para o governo de Minas, para o governo de Minas fazer a obra. Aí vem a mentirada dizer que o licenciamento ambiental em Minas é complicadíssimo. Rapaz, ela é federal, um rio federal, uma obra federal. O DENOX pode muito bem fazer a obra e o IBAMA pode muito bem fazer o licenciamento. Por que precisa falar que vai fazer para Minas? É porque a barragem de Berizal ela custa 100 milhões de reais. E o licenciamento e o assentamento, eles custam 200. Então o governo federal quer passar 100 milhões para Minas, parceladamente, para Minas assumir e fazer uma barragem que Minas não dá conta de fazer. Não tem esse dinheiro e não tem por culpa do governo federal. Por quê? A gente vê, por exemplo, hoje Minas Gerais é o estado que tem as melhores notas do IDEB, é considerada a melhor educação do Brasil. E nós sabemos que temos muitas falhas ainda. Imagina o resto como é que está, né? O pior salário de professor pago, eu peguei isso no site Terra,
né? Salário de professor, quem quiser vai no site Terra. O pior salário de professor pago no país é no Rio Grande do Sul. O governo de lá de quem que é? Do PT, né? O governo é do PT, é o pior, né? Na Bahia, só chegou-se ao piso, né? Só agora no final de 2013, com 8 anos de governo do PT. Então a promessa é uma e a realidade é outra. Agora, com a questão da seca, realmente o país todo está vivendo. Fazer com a seca aqui? O país todo está vivendo. Eu não espero nada mais desse governo do PT. Eu não espero, pode ter certeza. Osmani, meus amigos, produtores, trabalhadores, pequenos agricultores que estão sem água mesmo para tudo quanto é lugar, poços artesianos secando, né? Nós não estamos... O pasto acabou na região quase toda. Nós não estamos vendo, né? E a gente dá uma olhada em algumas coisas, foi feito um PAC, tem um tal de PAC aí, né? Não é o programa de aceleração de Cuba, não. É o programa de aceleração e crescimento. Porque o programa de aceleração de Cuba tá bom. Vai bem, né? Vai bem, é 1 bilhão para o porto de lá e o nosso porto aqui sem poder ser feito. É não sei quantos bilhões lá para Angola, para Moçambique, né? Para Bolívia. A nossa refinaria lá na Bolívia, né? Da Petrobras, foi tomada e é isso mesmo, ficou por isso mesmo. A gente fica vendo essa situação. Então, o que realmente precisa, né? É que o governo federal peça perdão aos produtores. Não é dar perdão de dívidas, não, porque o produtor não quer perdão de dívida. Agora, segundo o Osmani, precisaria haver um rescalonamento da dívida aí com prazo pelo menos de 20 anos. Precisa dos governos pedirem perdão para os produtores, que fica lá cuidando de quê? De botar alimento na sua mesa, né? Eu, por exemplo, como deputado, todo fim de mês, meu salário está lá. Se chover ou se estiver seca, né? Você, como aposentado com Odevasf, seu salário chega. Agora, o produtor, ele tem que plantar, tem que saber se chove na hora certa, se dá praga. Quer dizer, a variável é muito grande. E o produtor, faltam estradas, apesar do que o AES fez aí, né, de ligação dos municípios, as estradas municipais, elas hoje são muito ruins. Faltam realmente os barramentos, que o governo federal não faz de maneira nenhuma. Agora, o governo federal tem que pedir perdão e falar assim, ó, vamos zerar essa dívida, vamos ver o que nós temos que fazer para que vocês possam cuidar do meio ambiente, como eles estão cuidando. Onde é que está a nossa água? A nascente é o coitado lá que preserva. Alguém dá ele um rolo de arame para poder cercar a nascente, para poder revitalizar uma mata ciliar, né? Aí vem a seca, acaba o pasto todo. Ele tem que gradear aquilo. Com que dinheiro que ele vai gradear? Com o dinheiro que ele vai vender para os especuladores o produto dele, uma situação extremamente dramática, né? E o governo federal devia pedir perdão. Quer dizer que você não vê o problema da seca aqui esse ano, você não vê a solução, né? Olha, assim, dependendo desse governo federal, eu não vejo, não. O pessoal mesmo, tem uns amigos meus que têm ônibus lá em Varzelândia, eu fui com eles até o DR, porque eles estão querendo que eu crie, que a gente possa criar uma licitação de uma linha ligando Varzelândia a Piuí, porque eles têm passageiro para ir para lá e para voltar também, porque está indo trabalhar lá. Quer dizer, essa situação que era antiga e que foi melhorando, agora ela está muito ruim, muito pior. Precisa do governo federal ter um plano, não é de pegar e parcelar a dívida do pequeno e do médio produtor, não. Não tem jeito mais de parcelar, não tem com que pagar. O sujeito tem que investir aí vários milhares de reais por hectare para refazer o pasto, para poder tirar o leitinho dele ali, né? O sujeito que tem pouca coisa ali, não adianta. Isso aí tem que o governo federal pedir perdão e falar, ó, ajudamos vocês poucos, cobramos juro alto, é por isso que vocês estão com essa dívida aí. Tem que zerar isso e nós ainda vamos arrumar um dinheiro para vocês poderem voltar a trabalhar. Porque falar que o homem do campo quer viver pendurado de banco, não, é obrigado a viver pendurado de banco, porque não tem um incentivo, né? Um país rico desse, um país que as arrecadações estão batendo recordes, o povo cada dia mais pobre, a saúde cada dia pior, a segurança cada dia pior, e a arrecadação de janeiro foi a maior de todos os janeiros, a de fevereiro foi a maior de todos os fevereiros, quer dizer, sangrando o empresariado. Esse modelo aí que está aí, ele realmente acabou. Mas passou rápido, nós vamos para o primeiro intervalo comercial e voltamos logo em seguida. E no próximo bloco, o problema da seca o deputado já deixou claro aí que a solução é difícil. No próximo bloco nós vamos conversar um pouco sobre política, sobre as eleições que estão aí nós estamos há 6 meses das eleições. Guarde um instantinho.